Será que existe uma Bíblia secreta? Fica conosco que depois da vinheta você vai descobrir. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Paróquia Espírito Santo. Sou o Padre Lucas. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, peço também que você possa curtir, comentar e também compartilhar. Assim você ajuda essa nossa missão preciosa a continuar. E mais, você colabora para que outras pessoas também possam conhecer o que nós fazemos. Primeiro livro de Adão e Eva, o Testamento de Abraão, Caverna dos Tesouros, parece até coisa de desenho animado, né? Evangelho da infância de Jesus, Evangelho de Judas. Mas como assim? Então, não são só esta Bíblia que nós conhecemos? Existe outra Bíblia? De certo modo. Quando a igreja começou, foi se organizando, então, claro, foram surgindo vários escritos. Nós conhecemos os evangelistas, os 4 evangelistas, conhecemos as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, de Judas, Tiago, Timóteo, Tito, não é verdade? Entre outros. E, claro, não foram só esses textos que surgiram. Surgiram outros textos mais antigos até. E chegou um momento em que a igreja precisou organizar tudo isso, porque o povo de Deus precisava ter, assim, textos confiáveis, que realmente, eles mostrassem as verdades que Deus quis revelar através das pessoas, que Ele escolheu, que Ele chamou, através do próprio Jesus, através dos apóstolos, etc. Então, esta tarefa a igreja assumiu para si, porque é tarefa dela garantir, que a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, a verdadeira revelação seja anunciada. Bom, então ela pegou todos esses textos que eram conhecidos, analisou e aí se definiu. Não, estes daqui nós consideramos inspirados, porque eles estão de acordo com tudo aquilo que foi ensinado, estão de acordo com tudo aquilo que nós cremos. Aí fez-se uma lista, não é? E essa lista tem um nome, Cânon dos livros inspirados. E essa lista compôs a que nós chamamos Bíblia. Essa lista, os judeus já seguiam. Depois se acrescentou os textos a partir de Jesus, que foram surgindo também e somados a essa lista. E os outros textos? Os outros textos, como eles têm, fantasia, tem alguns detalhes que não batem muito com aquilo que foi revelado, etc. Então eles ficaram sendo conhecidos como textos apócrifos, não inspirados. E são muitos. E eles formam, então, uma Bíblia apócrifa, não é? Que não está escondida, qualquer fiel pode ler, só saber que são textos apócrifos, não é verdade? Que tem, até muita fantasia, como o da infância de Jesus, que fala que Jesus está brincando com seus coleguinhas e daqui a pouco ele dá um pulo até o alto de uma montanha, né? E por aí vai. Então, não existe uma Bíblia secreta de algo escondido que o povo não pode ter acesso, como a gente vê em certos filmes, não é verdade? Que fala que a igreja está escondendo os evangelhos, por exemplo, um filme de terror chamado Estigmata, que ele fala de um livro que está sendo escondido e não está à disposição de quem quiser adquirir, só saber que há uma diferença entre livros inspirados e livros apócrifos, não inspirados. Não é? Justamente para se preservar a verdadeira fé. Então, quando nós olhamos esses livros, também a gente vê uma coisa muito interessante, não é? Significa que o ensinamento
que Deus deixou para a humanidade, ele foi tão especial que impactou a vida de muita gente. E alguns contaram essa experiência de modo fiel e outros de um modo um pouco diferente. Mas impactou a todos. Isso é muito bonito, porque mostra o poder das palavras do Senhor. E assim, aqueles que são inspirados, nós temos como a nossa Bíblia, que eu já expliquei no primeiro episódio dessa nossa Conversando sobre a Fé, né? Que é justamente as várias listas, não é? Os nossos irmãos evangélicos usam a lista mais curta, com 7 livros a menos, porque seguem a lista que os fariseus estabeleceram, porque os fariseus tiraram todos os livros que estavam escritos em grego, né? E nós seguimos a lista original. Por isso a nossa Bíblia, então, tem esses 7 livros que na deles faltam, não é verdade? Dos livros que nós consideramos, que a nossa igreja considera inspirados. E os outros, se você quiser conhecer, fica à vontade, não é? É a chamada Bíblia Apócrifa. A título de conhecimento, não é verdade? De aprofundar os horizontes do mundo bíblico. Que você possa, então, aproveitar muito bem tudo isso. E comenta aí o que você achou dessa descoberta, de saber que, na verdade, não tem uma Bíblia secreta, mas tem sim uma outra Bíblia, um pouco diferente, porque não é considerada inspirada, mas que tem, assim, o seu valor histórico e cultural. Ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo. Compartilhe, comente e que você tenha um ótimo conhecimento dos mistérios da nossa fé.